ele respondeu assim: eu nunca vi, não convivi com Albert Einstein, mas está registrado na história que ele é uma das mentes mais brilhantes de todos os tempos. Eu nunca vi, não conheci certos pintores de quadros, mas a história registrou que eles são grandes pintores. Eu não convivi com Santos Dumont, mas a história registrou que ele voou ao redor da Torre Eiffel com um avião chamado 14 bis, que na verdade era um planador. Então eu não preciso também ter visto o Pelé jogar, ele disse, para saber que o Pelé foi o maior de todos os tempos. E assim eu vou dizer para vocês aqui agora, ninguém de nós aqui viu Jesus, mas a palavra de Deus, que é inerrante, que é a própria história, que é maior do que qualquer história, ela diz que Jesus é o Salvador, que Jesus é a esperança, que Ele deu a sua vida por nós, e que Ele requer de nós obediência, que Ele quer que nós ouçamos a sua palavra e colocamos ela em prática, que nós renunciemos às coisas aí de fora, que nós não aderimos à mentira e às coisas que o mundo oferece, porque isso pode roubar a nossa paz e a nossa esperança, e a nossa comunhão com Ele. E quando nós ouvimos essa palavra que é revelada por Ele, essa palavra nos dirige, e ela revela quem nós somos, porque ela é como um espelho. Tiago diz que ela é como um espelho, e quando eu vou e ouço essa palavra, e torno a ouvir, torna a ser ensinado, e eu saio aí fora e não pratico, é como se eu visse a meu reflexo lá no espelho, e quando eu sair de frente ao espelho, eu esqueço quem eu sou, porque a palavra revela quem eu sou, e ela revela aquilo que eu preciso mudar e consertar. Então, irmãos, quero concluir dizendo que o texto que eu estava procurando aqui em João, na primeira carta de João, eu me esqueci dele, talvez eu não anotei aqui também. É um texto que diz que o mandamento que eu vos digo, ele não é novo, já é um mandamento antigo, não tem mandamento novo, começa lá em Gênesis e termina aqui em Apocalipse, já está revelado há muito tempo. Tem pessoas pregando aí hoje achando que descobriu a pólvora, mas a Bíblia há muito tempo. Então, se nós somos filhos de Deus, eu vou dar um exemplo aqui clássico para os irmãos. Por exemplo, hoje tem uma tecnologia chamada DNA. Quando alguém tem dúvida se ele é o pai da criança, faz DNA. Inclusive tem até o programa do Ratinho, agora não por causa da pandemia, mas de vez em quando você via até brigas lá de pessoas que levavam crianças para ver se era o pai, né? Quando ficava em dúvida, às vezes o cidadão não era japonês, nascia uma criança de olhinho puxado, aí levava no Ratinho, fazer DNA. Mas irmãos, tem pessoas que você olha para ele. Um dia eu falei para o Danilo, ó, é o seguinte, o João é teu filho, viu? Não adianta você querer escapar, porque esse menino é teu filho, porque ele é a tua cara, é uma figurinha repetida. Precisa de DNA? Não. O que significa isso, pastor Mauro? Que o filho se parece com o pai. Segundo os judeus, os rabinos, Isaac era idêntico com Abraão. E quando Abraão morreu, e alguns que não conheceram Abraão e viram Isaac, pensavam que estava falando com Abraão, de tão idêntico que eles eram. Então o que o senhor quer dizer com isso? Que o filho se parece com o pai. Cristãos, aqueles que se parecem com Cristo. Se nós nos parecemos com Ele, se nós somos filhos dEle, nós ouvimos a sua palavra e obedecemos. As diretrizes que Ele nos dá é colocado em prática. Aquilo que Ele nos ensina como Pai, porque nos ama, não deve ser esquecido. Nos momentos de dificuldade, Ele é o nosso Pai. Pai nosso que está no céu. Ok, irmãos? Então, nós somos parecidos, né? A Bíblia diz lá em João 14, Evangelho, né? De João, escreveu João no capítulo 7, não, capítulo 14, do 7 ao 11, Jesus falando que Ele e o Pai, nós somos um. Os discípulos perguntaram assim, mostra-nos o Pai. E Ele disse, vocês estão há tanto tempo comigo, e ainda não conhecem o Pai? Eu e o Pai somos um. Quem vê a mim, vê o Pai. Porque Jesus obedecia as palavras do Pai, ensinava o que o Pai dizia. Glória a Deus.
Olha lá, aquele que diz eu conheço e não guarda, é esse texto que eu estava procurando, os seus mandamentos é mentiroso, e nele não está a verdade. Olha aqui, irmãos, mas qualquer que guarda a sua palavra, nele realmente se tem aperfeiçoado o amor de Deus, e nisso sabemos que estamos nele, e aquele que diz estar nele também deve andar como ele andou. Exatamente, é isso aí, ó. Amados, não vos escrevo mandamento novo, mas um mandamento antigo, que tendes desde o princípio. Este mandamento antigo é a palavra que ouvistes. Percebeu? Não tem novidade, não tem inovação, não precisa de modismo. A palavra já tem o que nós precisamos, a Escritura revela o que nós precisamos, a Escritura direciona o nosso caminho, a Escritura mostra o que nós precisamos fazer, só é preciso obedecer. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça, né? Irmãos, interessante, né? Mais um texto para a gente terminar, Hebreus capítulo 5, do 7 ao 10, vamos ler? Para nós entendermos uma coisa, ainda sobre aquela questão de fé e obras, né? Hebreus capítulo 5, do 7 ao 10, olha o que a Bíblia nos ensina. O qual nos dias da sua carne, tendo oferecido com grande clamor, está falando de Jesus, e lágrimas, orações e súplicas ao que podia livrar da morte, tendo sido ouvido por causa da sua reverência, ainda que era filho, aprendeu obediência por meio daquilo que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, veio ser autor de eterna salvação para todos os que lhe agora olha aqui, salvação para todos os que lhe obedecem. Salvação também está condicionado à obediência. Olha lá, sendo por Deus chamado sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, está falando de Jesus, então, precisa obedecer. Eu já sou salvo, uma vez salvo, salvo para sempre, né? Obedece. Obedecer. Você sabe que Martinho Lutero, quando ele começou a estudar a epístola do apóstolo Tiago, ele chamou a epístola de Tiago de epístola de palha. Sabiam? Sabia, irmã Roberta? Porque ele não entendeu aquilo que Tiago começou a dizer, que a fé sem obras é morta, sendo que Martinho Lutero leu o texto lá, né, que trouxe a luz, e que depois acabou pela promulgação do movimento da Reforma Protestante, as 95 teses, quando ele leu lá em Romanos, porque o justo viverá pela fé. E aí depois ele começou a ler a epístola de Tiago, epístola de palha, porque como Tiago diz que a fé sem obras é morta, ele não entendeu. Martinho Lutero, eu estou dizendo que tinha muito mais conhecimento teológico do que qualquer teólogo de hoje. Ele leu a epístola de Tiago e ele ficou incomodado. Epístola de palha, quer dizer, uma epístola vulnerável, né? Por quê? Instável. Como eu vou entender que as obras, a fé e as obras têm que andar junto? Porque elas estão inseparáveis. Quem crê obedece, quem crê pratica, quem crê demonstra pela prática que crê. É isso. Vou concluir. Nós não precisamos de inovações, modismos, né? Novos mandamentos, porque nós já temos aquele texto que nós lemos lá, né? O que nós possuímos já é suficiente. Existe uma das 5 solas, 5 pilares do movimento reformista, da reforma, é exatamente a suficiência das escrituras, só a escritura, somente as escrituras. Nós já temos as escrituras, aqui já tem a direção, só basta colocar ela em prática aí fora. Mas quando eu estiver lá no convívio lá da minha família, quando eu estiver com alguém lá, fica difícil, né? Porque o senhor sabe como que é, né? Um dia um rapaz foi pedir conselho para mim em casa lá, comecei a aconselhar ele, falou: pastor, mas isso aí é difícil, porque a vida aqui é tão curta, né? Tem que aproveitar. Pois é. Coloque-se de pé, vamos orar.
Quem tem ouvidos para ouvir, ouça.